Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. É um prazer estar com vocês aqui nessa noite. Estamos aí retomando as reuniões de forma geral na igreja em São Paulo, no período de pandemia, né? Essa decisão, irmãos, foi por conta de nós percebermos a necessidade. Alguns locais de reuniões estavam fazendo as reuniões, outros por algumas dificuldades nem tanto. Então nós decidimos fazer com que essas reuniões de sábado fossem por alguns finais de semana, concentradas aí, né, por meio da transmissão virtual. E depois da palavra, depois dessa mensagem, dessa comunhão da mensagem que nós vamos ter nessa noite, irmãos, queremos pedir para que vocês se juntem em pequenos grupos, tá certo? Pode ser nos grupos aí por locais, para digerir, para compartilhar. Isso é muito bom, irmãos, é muito rico, onde os irmãos aplicam a palavra, trazem a sua experiência. Então, por favor, não deixe de participar. Assim que terminar essa mensagem aqui, essa comunhão, reúnam-se, tá bom? E tenham mais comunhão ainda, digiram a palavra que nós ruminamos, né, e desfrutamos aqui com vocês, tá bom? Louvado seja o Senhor, irmãos. Nós estamos na última mensagem deste volume do Alimento Diário. Nós temos, o tema geral é a igreja como coluna e base da verdade, tá certo? E a mensagem 4 tem como título a oração da igreja. Está baseada em 1 Timóteo capítulo 2, versículos de 1 a 4. Irmãos queridos, é muito importante a gente perceber que a igreja hoje na terra é a coluna e base da verdade. 1 Timóteo 3,15 fala isso. Ou seja, numa era de trevas, onde a sociedade, irmãos, está imersa, está perdida, está realmente como ovelhas que não têm pastor, estão desesperadas. Nessa sociedade, a igreja tem a função de ser a coluna e base da verdade, para que as pessoas tenham uma referência, tenham para onde olhar. Como aquela cidade no topo da montanha, que você não pode esconder essa cidade iluminada, mas a cidade que está iluminada, ela brilha. E assim é a igreja, nesse período, nessa época de trevas. Então, o Senhor deu essa função para a igreja de ser a coluna e base da verdade. Apesar da perdição aí correndo solta, mas a igreja é aquela para a qual as pessoas podem olhar e ver, puxa, ali tem esperança, ali tem coisa boa, ali eu quero realmente conhecer e fazer parte. Porque aqui, irmãos, é a base, né, a coluna e base da verdade. Graças ao Senhor. Então, essa igreja, irmãos, na verdade, ela revela Cristo. O que é Cristo, né? O que é o mistério da piedade? Piedade é Deus manifestado na carne. É Deus sendo visto por meio das pessoas, por meio da igreja. O primeiro, irmãos, a cumprir essa função foi o próprio Senhor Jesus. Ele aqui na terra, quem via Jesus, via Deus aqui na terra. Hoje, a igreja tem essa função. Ela é o Cristo corporativo, o Cristo expandido, ampliado. Olha que privilégio, irmãos amados, que coisa maravilhosa eu e você fazermos parte de algo tão grande que é expressar o próprio Cristo onde quer que estivermos. Se estivermos na escola, se estivermos na faculdade, se estivermos no trabalho, com os vizinhos, com a família, nós temos ali a oportunidade de estar expressando Deus para essas pessoas. Então, a igreja realmente é algo maravilhoso, coluna e base da verdade. E essa mensagem, ela tem o foco, irmãos, no ministério que a igreja recebeu do Senhor. O ministério mais importante, a função mais importante da igreja, que é oração, orar. Isso está baseado em 1 Timóteo capítulo 2, versículos de 1 a 4, né? A oração da igreja, irmãos, é algo extremamente importante. E o apóstolo Paulo aqui, ele estava falando para Timóteo, né, que é muito importante. Lembrando que que a igreja é a coluna e base da verdade, ela tem funções aqui na terra, irmãos. Há poucas semanas atrás, nós desfrutamos que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Olha que coisa maravilhosa. Então, como o sal, ele preserva, ele tem aquela função de preservar os alimentos, não é? Então, na igreja, para que não haja degradação, nós temos que ser o sal, preservando a igreja. Mas ao mesmo tempo que somos o sal, nós também somos a luz do mundo, ou seja, nós podemos iluminar as pessoas. Então,
individualmente, principalmente de maneira coletiva, nós temos essa função, irmãos. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O ministério que Deus deu para a igreja, que é o mais importante, eu repito, irmãos, é o ministério da oração. A oração da igreja é algo extremamente poderoso. É por meio da igreja, por meio da oração da igreja, o que Deus quer fazer acontece aqui na terra. A vontade de Deus já está feita lá no céu, mas para que essa vontade seja feita aqui na terra, irmãos, para mover o braço de Deus, para que as coisas aconteçam aqui na terra, é necessária a oração da igreja. Irmãos, olha só que coisa grande, maravilhosa foi atribuída para nós. Esse é o principal ministério. Então, olha só que interessante, o versículo 1 começa: antes de tudo, nós vamos explorar isto, tá? Antes de tudo, pois eu exorto que se use práticas de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Versículo 2: em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Versículo 3. E o versículo 4, irmãos, é muito importante. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, graças ao Senhor, esses versículos mostram para nós a importância da oração da igreja. Irmãos queridos, tudo começou com antes de tudo, né? Antes de tudo. Você vê que é algo muito importante. Esse antes de tudo quer dizer exatamente antes de fazer qualquer coisa, antes de tudo mesmo, né? Aqui não é uma questão de tempo simplesmente, é antes de tudo no sentido de tempo, é muito mais que isso, é antes de tudo no sentido de importância. É extremamente importante, irmãos, orarmos antes de tudo. Ó Senhor Jesus, irmãos, o Senhor está nos aperfeiçoando a isso. O ministério de oração da igreja é de extrema importância. Eu repito, é o que faz o braço de Deus se mover aqui na terra. É o que faz com que a vontade de Deus que já está feita lá no céu, seja feita aqui na terra também. Então o ministério de oração, irmãos, ele é antes de tudo. Orações vêm antes de tudo. Antes de fazer uma obra, antes de pregar o evangelho, antes de falar uma palavra, antes de sair de casa, antes de o que você imaginar, antes de tudo, nós temos que orar. Ó Senhor Jesus. Tanto é, irmãos, na Bíblia nós temos exemplos de homens de oração. O próprio Senhor Jesus, ele passou uma noite inteira orando antes de escolher os discípulos, os 12 discípulos. Então, irmãos, realmente essa questão da oração, ela é muito, muito importante. E às vezes, irmãos, pode ser negligenciada. Por exemplo, pelo fato de nós já termos experiências, de sabermos fazer as coisas, até mesmo na vida da igreja, ou principalmente na vida da igreja, a gente já sabe fazer, já sabe como funciona. A gente esquece de orar. A gente faz as coisas no automático, porque eu já vivi isso antes. Eu tenho 40 anos na vida da igreja, eu sei como é que faz, já sei como é que... Eu já no passado já vi esse filme antes. Não, irmãos, toda situação, não importa qual seja, não importa se eu já vi ou deixei de ver. Antes de tudo, temos que orar. Senhor Jesus. Ele fala assim, né? Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática. Ou seja, irmãos, Deus aqui está nos chamando para praticar a oração, praticar as reuniões de oração, praticar as nossas orações individuais. A diferença, irmãos, é que quando eu estou reunido como igreja, a oração da igreja, ela tem um caráter mais de guerra, mais de avanço, mais de evangelho, né? Nós temos aí, irmãos, a palavra profética que está sendo falada para nós. Essa palavra está nos dando direção para avançar. O que nós temos que fazer como igreja é pegar essa palavra em oração e guerrear. Vocês lembram em Daniel 10, né, aquela passagem que Daniel estava orando e a resposta não chegava. Depois nós vimos o que acontece. O anjo mensageiro que estava trazendo a resposta de Deus, ele estava vindo, na verdade, em resposta à oração de Daniel, ele foi barrado ali nos céus. Por quê? Porque os principados e potestades
da Pérsia, o príncipe da Pérsia, impediu o avanço, a chegada dele em resposta à oração de Daniel. Então, irmãos, a oração da igreja é uma oração de batalha, porque nos céus nós não vemos, mas está acontecendo sim uma guerra, está acontecendo sim uma batalha, a qual o inimigo não quer, obviamente, que o evangelho avance, não quer que as pessoas sejam salvas, não quer que nós oremos com as pessoas. Então, irmãos, a igreja tem o ministério, tem a função de orar para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, como ela é feita lá no céu. Então, quando nós oramos com esse sentimento, irmãos, aí Deus consegue fazer a sua vontade aqui na terra, porque o homem tem o livre arbítrio. Irmãos, ele encarregou esta terra aqui para que o homem seja o responsável. Então, nós, como unidos que somos a Deus, somos a igreja, o mistério da piedade, Deus manifestado na carne, Deus manifestado através de nós, temos essa função extremamente importante, que é o ministério de oração. É o principal ministério, é o que nós temos que praticar para que o avanço do evangelho aconteça. Amarrar na terra, né? Mateus 16, né? Fala sobre isso, né? Eu vou até adiantar um pouquinho aqui, né? Na verdade, isso era para o final, mas eu vou adiantar, irmãos, está no contexto aqui, né? Graças ao Senhor. Mateus 16, 18 e 19, o Senhor fala assim: o que ligares na terra, na verdade, o que amarrares na terra, terá sido amarrado no céu. E o que desamarrares na terra, terá sido desamarrado nos céus. Né? Na verdade, esse terá sido é algo que já aconteceu. Lá no céu já aconteceu. Lá no céu, irmãos, já está tudo amarrado e desamarrado. Amarrado o que é negativo, desamarrado o que é positivo. Já está amarrado o diabo, já está amarrado essa pandemia, tudo já está amarrado lá. Né? Mas agora, irmãos, a oração da igreja é o que vai fazer com que as coisas se amarrem aqui também. Tudo que é negativo vai ser amarrado, mas tudo que é positivo, irmãos, Cristo sendo pregado, o evangelho avançando, isso, irmãos, já está liberado, o céu já está liberado isso. Mas agora a igreja orando vai fazer com que, através de nós, o evangelho possa avançar, a igreja possa avançar. Daí, irmãos queridos, o poder do posso orar por você. Né? Eu preciso realmente perceber que a oração é extremamente poderosa para salvar pessoas. Dei já o meu testemunho pessoal, eu fui salvo. Não sei se eu era salvo antes ou não, irmãos, somente tenho dúvidas. Mas numa determinada noite em que eu fui convidado para a igreja em Poços de Caldas, o irmão André Dong e o irmão Dong Yulan estavam naquela reunião. E enquanto o irmão André Dong orava, irmãos queridos, eu senti uma paz como nunca senti na minha vida. E ele falou assim: Senhor Jesus, eu lembro até hoje, olha como oração pode salvar pessoas, irmãos. Ele falou assim: Senhor Jesus, e eu prestando atenção na oração dele: Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque já sentimos o fluir do rio da vida dentro de nós. Naquele exato momento, irmãos, eu senti o fluir do rio da vida dentro de mim e um alívio, uma paz enorme. E naquele momento eu criei no Senhor Jesus. Então, louvado seja o Senhor, irmãos. A oração é muito importante e tem poder. É o ministério da igreja, né? Então, agora, dito isso, né? Esse é o principal encargo dessa mensagem, irmãos, que eu senti, né? Desfrutando ali o alimento diário, o tutorial que o irmão Ezra fez também, né? As palavras que os nossos irmãos têm falado, irmão Miguel, irmão André, irmão Pedro, juntando tudo, né? Rapaz, que coisa maravilhosa, é demais, né? Então, o encargo é esse, nós percebemos que a igreja tem esse ministério de oração, o qual vem antes de tudo, ele vem, eu repito, antes de tudo. Então, a oração é extremamente importante. Muito bom. Aí ele continua, irmãos, e nos ajudando mais aqui, né, a perceber os tipos de oração que podem ser feitas. Primeiro é súplicas. Depois tem as orações propriamente ditas, né? Orações, irmãos, é um termo mais geral, né? Intercessões e ações de graça. Na verdade, irmãos, sejam súplicas, intercessões, ações de graça, tudo é oração. Porque Deus falou para nós, irmãos, orai sem cessar. O Senhor Jesus, Deus, Ele quer a nossa presença, irmãos. Ele tem prazer na nossa presença. Então a oração nada mais é do que estar na presença, em comunhão com Deus. Então isso é um termo geral, tá certo? Nós estamos em comunhão com Deus em oração. Mas, amados irmãos, dependendo da situação em que você está passando em sua vida, a oração ela muda de característica, né? Então aí é que vem a súplica,
vem a intercessão, vem as ações de graças, né? Então, súplicas, irmãos, são as petições, né? Suplicar, a palavra já diz tudo, é quando você está passando por uma grande necessidade, você está num momento de privação, você está num momento de sofrimento, você está, realmente quem olha para você percebe que você está diferente, o seu semblante está pesado, porque você está passando por situações difíceis. Irmãos, nessas horas, as nossas orações são súplicas, nós vamos diante do Senhor, como o meu Pedro falou uma vez, sabe, despidos, né? É, despido, assim, nu, sem nada, totalmente sem nada a esconder, e você se deita diante do Senhor, se derrama e suplica, porque a sua situação está te pressionando, essa situação negativa que você está passando, pressiona você, deixa você muito inquieto, incomodado, não está bom, tem alguma coisa que está errada, e você sente isso muito fortemente. Recentemente, né, irmãos, não tão recentemente, ano passado, na verdade, né, minha filha pegou Covid, depois minha esposa pegou Covid. Irmãos, acho que muitos de vocês devem ter passado por essa experiência. Infelizmente, irmãos, muitos de vocês talvez tenham perdido entes queridos. Ó Senhor Jesus. Irmãos, essa situação da Covid faz com que a gente se volte mais para o Senhor também, em súplicas. E nós suplicamos ao Senhor que nos livre dessa situação. Eu lembro que quando eu tinha ali a minha esposa, minha filha com Covid, irmãos, o que eu posso fazer? Realmente era só me jogar no chão e orar, né? E graças a Deus também, a oração da igreja naquela situação, eu lembro claramente, irmãos, quando você está nessa situação de súplica, por causa do desespero, da pressão forte que você está sentindo, você sente quando a igreja está orando por você, é algo espiritual. É algo sensacional, extraordinário, mas você sente que a igreja está te amparando com as orações. É demais, irmãos, é maravilhoso. Então eu pedi a oração da igreja, pedi oração para vários irmãos, né, irmãos cooperadores, né, o irmão André Dong, né, falou, puxa, Ulisses, temos que orar mesmo, né, essas irmãs servem o Senhor, precisamos orar por elas, né. E sempre me encorajando, irmão Miguel, sempre me encorajando também, irmão Ezra, irmão Pedro, irmão Ildeu, há tantos irmãos, puxa, não dá nem para nominar, de tantos, puxa, sou grato ao Senhor, e eu tenho certeza que esse sentimento também é o que muitos aqui podem expressar, né? Na súplica, irmão, a gente só pede, Senhor, age, Senhor, eu confio em Ti, Senhor, age, Senhor, por favor, me livra dessa situação. Eu tinha também passado por uma experiência de perder meu emprego, irmãos. Fiquei quase um ano desempregado, e muitos agora, por causa da pandemia, têm perdido o seu emprego também. Irmãos, é hora de suplicar, é hora de voltar para o Senhor e falar, Senhor, age, Senhor, eu confio em Ti. Nunca duvide do Senhor, irmão. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, Ele responde às suas súplicas, mas Ele vai responder, irmão, do jeito dEle e no tempo dEle. Então, do jeito dele, que é o melhor jeito, e no tempo dele, que é o melhor tempo, ele vai responder a sua súplica. Creia na palavra, irmãos. Ele não deixa a viúva sem resposta do juiz iníquo. Não, o juiz iníquo respondeu a causa dela, de tanto que ela ficou lá incomodando ele. O amigo inoportuno recebeu o que queria do amigo dele à meia-noite, porque ficou lá importunando o amigo dele. Irmãos, se essas pessoas, se o juiz iníquo, se o amigo respondeu ao pedido de alguém, por que o nosso Deus não vai responder o seu pedido? Ele vai responder, Ele é fiel, mas você tem que crer nele, crer na palavra dele, crer naquilo que o Senhor está falando hoje. Ó Senhor Jesus. E também com respeito à súplica, irmãos, tem muito encargo com respeito a esse ponto, porque em Colossenses 4:3 fala assim, o apóstolo Paulo pede para que a igreja suplique ao mesmo tempo também por nós. Ele estava pedindo, igreja, em Colossos, supliquem por nós, os apóstolos, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Irmãos queridos, a obra do Senhor é realmente um peso muito grande. Esse peso estão principalmente aí, quem está mais suportando a carga deste peso é o irmão Pedro, irmão Ezra, irmão André, irmão Miguel. Tem vários outros irmãos, mas esses são, digamos, os principais, né, irmãos? Esse peso que esses irmãos carregam é muito grande, né? Então nós temos que orar por eles, irmãos, suplicar por eles, né? Entre nós aqui, né, irmãos? Poxa, irmão Pedro, poxa, está com aquele problema na mão dele.
nós temos que suplicar por ele, né? Tanto ataque, irmãos, tanta coisa acontece na vida desse irmão. Por quê? Porque Deus não quer que ele fale. Então, a oração da igreja tem poder. Nós temos que orar, lembrando desse irmão, do irmão Pedro, do irmão Ezra, do irmão André, do irmão Miguel. Temos que lembrar também, irmãos, dos nossos comportores dinâmicos. Porque, por um lado, nós podemos orar com as pessoas no trabalho, tá certo? Em casa e tudo mais. Mas os comportores dinâmicos, irmãos, estão à frente da batalha. Eles estão saindo todo o tempo. Eles estão ali nas ruas, em época de Covid, claro, com as proteções devidas, mas eles estão nas ruas, contatando muitas pessoas. Irmãos, nós temos que orar por esses santos, porque eles estão realmente gerando filhos de Deus, pregando o evangelho para essas pessoas. E sabe o que é melhor agora, irmãos? Irmão André, irmão Eudeu, vão estar coordenando um serviço para que nós tenhamos uma coordenação geral de cuidado. Ou seja, os contatos que os comportores fizerem, irmãos, eu creio que isso é sensacional. Eu espero muito que dê certo, vai depender de nós para dar certo. Quando chegar esses nomes das pessoas contatadas e que estão muito abertas, nós vamos até a casa da pessoa, ligamos para ela, mantemos contato, convidamos para que venham viver a vida da igreja conosco. Pode ser na casa dela, pode ser no local de reuniões, pode ser no Bom Café, né? Então, irmãos queridos, olha, vamos orar pelos comportores, porque eles estão gerando pessoas, e se Deus quiser, irmãos, nós vamos orar, e essas pessoas permanecerão no viver da igreja, por meio da rede de contatos, das redes de contatos, que nós vamos ter mais de uma rede de contato em São Paulo, né? Ó Senhor Jesus, louvado seja Deus, irmãos. Aí depois ele fala, depois das súplicas, fala das orações. Oração, irmãos, é um tema mais geral, mas ela implica duas coisas importantes: comunhão com Deus, falar com Ele, tá certo? E adorá-lo como Deus. Ó Senhor Jesus. Para ter comunhão com Deus, irmão, você pode usar muito a Bíblia, né? Você pode, por um lado, falar o que você quiser para Ele, mas se você usar a palavra e orar a palavra, você vai estar ganhando muita vida na sua comunhão com Deus, né? Porque você vai estar baseando a sua comunhão com Ele no próprio falar dEle. Então, fica muito gostoso, né, irmãos? Fica muito rico. Então, a comunhão com Ele, né? Você fala com Ele, Ele fala com você. É uma conversa, irmãos, que pode ser aí, como eu falei, na Bíblia, né? Você usa a Bíblia para falar com Deus. Um hino que te tocou, você usa a letra daquele hino para falar para o Senhor. Como é gostoso isso, irmãos. Tantos hinos maravilhosos. A gente pode pegar um trecho do hino e falar: oh Senhor, por exemplo, Tu és fiel, Senhor, né? Aí já entra a questão da adoração também, né? Aquele hino que fala: Tu és fiel, ó Deus. Puxa, aí você começa a louvar a Deus: Senhor, Tu és fiel. Oh Senhor, eu te louvo, Senhor, porque Tu és fiel. Eu te adoro, Senhor, Tu és fiel, né? Essa adoração, porque Ele é Deus, irmãos. Ele é Deus. Então nós adoramos a Ele porque Ele é Deus. Ele é o nosso Deus maravilhoso, que nós amamos. Então nós adoramos ao Senhor. Isso também faz parte da oração. Na oração, então, tem essa questão, né? Esse aspecto, digamos, da comunhão e da adoração. Mas eu repito, oração é um termo geral, né? Porque tudo que nós estamos vendo aqui são tipos de oração, né? Ó Senhor Jesus. E nessa adoração, irmãos, nós adoramos ao Senhor porque Ele é Deus, né? É um ponto realmente muito tocante, irmãos. Tem testemunhos de irmãos que a gente ouve, né? Coisas ricas. Irmãos passando por tantas situações de sofrimento, desemprego, doença, morte muitas vezes. Mas esses irmãos mantêm o testemunho do Senhor, adorando ao Senhor. Irmãos, como isso nos encoraja, né? Ou seja, se vier a doença, Senhor, eu te adoro. Se eu for curado, eu te adoro. Eu estou desempregado, Senhor. Se a porta abrir para mim, eu te adoro. Mas se não abrir, Senhor, eu também quero te adorar. Ó Senhor Jesus, né? Se tudo estiver certinho na minha vida, Senhor, eu quero te adorar. Mas se estiver errado, que eu também possa te adorar. Eu quero te adorar, Senhor, independente da situação. Graças a Deus. E por que nós adoramos ao Senhor, irmãos? Porque Ele é Deus, Ele é o Deus da nossa vida, Ele pode fazer conosco o que Ele quiser. Então nós reconhecemos a nossa condição, a nossa posição, e a gente só fala: Senhor, eu te agradeço, eu te adoro por tudo, né? E aí vem também, depois na sequência, intercessões, né? Intercessões, irmãos, é quando você intercede por alguém. Essa palavra era usada quando alguém ia encontrar com o rei.
E nesse encontro ele intercedia por alguém, em favor de alguém, né? Falar para o rei em favor de alguém, né? Rei, olha, aquela vila está precisando ali de ajuda, né? Eles precisam ali que a gente desvie um pouquinho o rio para chegar mais água para eles. Era uma intercessão, um exemplo, né, irmãos? Então, quando nós oramos por outros irmãos, nós estamos intercedendo, é orar em favor de outros, pela necessidade deles. Não podemos orar pela nossa necessidade, amado irmão, amada irmã, mas lembremos também que nós temos que orar pelas necessidades dos irmãos, né? Interceder pelas pessoas, né? Oh, Senhor Jesus, amém. E finalmente, né, além de súplicas, orações, intercessões, tem as ações de graças. Ações de graças, irmãos, é você louvar o Senhor e agradecer pelas respostas às orações que Ele concedeu para você, ou até mesmo, o irmão Wesley falou uma coisa muito interessante, ele falou até mesmo agradecer pela fé, algo que você ainda não recebeu, mas você pela fé agradece. Senhor, eu agradeço porque eu confio em Ti, eu sei que a resposta virá, eu sei que o Senhor vai atender a minha oração, do Teu jeito e no Teu tempo, eu acrescento, tá? Ó Senhor Jesus, sermos gratos, irmãos, o ser gratos ao Senhor, sermos gratos ao Senhor é algo muito grande, é muito maravilhoso, porque o Senhor fez tanto por nós, nós não somos dignos de nada, e Ele fez tanto por nós, tá certo? Nos deu a salvação completa, irmãos, Ele nos colocou na vida da igreja para que nós pudéssemos não apenas ser salvos em nosso espírito, Ele agora está nos salvando em nossa alma, nos transformando, nos tornando cada vez mais parecidos com Ele, para que nós sejamos cada vez mais, possamos cada vez mais expressar o mistério da piedade, porque cada vez mais Deus vai ser visto em nossa vida. No futuro, quando Ele voltar, o nosso corpo vai ser transfigurado. Esse corpinho mortal, irmãos, que é sujeito à morte ainda, mas esse corpo vai ser transfigurado num corpo de glória que nunca vai morrer, nunca mais vai morrer. Louvado seja o Senhor. Então, nós agradecemos ao Senhor por tudo, né? Em Lucas 17, irmãos, tem a passagem dos 10 leprosos, né? O Senhor entrou numa aldeia, eles acenaram, Senhor, nos cura, e o Senhor curou. E falou, vai agora e mostra para os sacerdotes o que eu fiz com vocês. Eles saíram, os 10 leprosos saíram correndo, alegres, porque tinham sido curados da lepra. No meio do caminho, um percebeu, puxa, eu fui curado e eu não agradeci. E ele voltou para agradecer o Senhor, e o Senhor pergunta para ele, não foram 10 que estavam com você? Cadê os outros 9? Irmãos, a fé desse leproso é exemplar também. Ou seja, quando nós recebemos a resposta do Senhor, nós temos que ser agradecidos. E, no geral, irmãos, na nossa vida, de maneira geral, nós temos que dar ações de graças por tudo. O Senhor já fez tanto por nós, irmãos. Morreu na cruz por nós, deu a sua vida por nós. Hoje está nos suprindo vida. Hoje nos deu a vida da igreja, nos dá uma orientação, nos dá a palavra fundamental para nós nos constituirmos, nos alimentarmos, conhecermos as verdades, nos dá a palavra profética para que nós tenhamos uma direção, para que o rebanho não fique perdido, mas a gente sabe para onde a gente está indo, a gente está indo para o reino, tá certo? A aurora já está aí, a aurora já está acontecendo, talvez a gente não veja, mas tem irmãos que já estão vendo, a aurora astronômica, aquela que só o especialista viu, ele consegue ver, ele está falando, ó, está chegando, daqui a pouco a gente vai começar a ver mais coisas, irmãos, ó Senhor Jesus, então nós temos que ser, irmãos, agradecidos por tudo que o Senhor tem dado para nós na vida da igreja, louvado seja o Senhor. 1 Tessalonicenses 5, 17 e 18 fala, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Irmãos, em tudo dai graças, orai sem cessar. O Senhor quer que a gente esteja em comunhão com Ele. Orai sem cessar é isso, é estar em comunhão com Ele todo o tempo, conversando com Ele. E nós vamos passar, irmãos, nas nossas vidas, vamos passar por diversas situações diferentes. Algumas de tristeza, algumas de pressão, algumas de alegria. Não importa a situação, irmãos, seja uma situação de intercessão, de súplica, de adoração, de ações de graças, o importante é que a gente permaneça em oração. Orai sem cessar, é o encargo que o apóstolo passa para nós. Senhor Jesus. E então, irmãos, ele continua falando que nós devemos orar em favor de todos os homens. Aqui, ó, em favor dos reis, de todos os homens, em favor dos reis.
em favor de todos os homens, irmãos. Olha aqui, eu posso orar por você. Você ora pelas pessoas e depois você ora com as pessoas. Isso tem poder, irmãos. E deixa escapar, sabe? Você está ali com o teu chefe. Posso orar por você? Nós temos testemunhos, vários irmãos que já puderam praticar isso. Né? Eu já pratiquei isso, já entreguei o jornal Árvore da Vida. Irmãos, que diferença faz na vida de uma pessoa esse evangelho? Né? Então a gente tem que orar, mas antes de tudo, irmãos, antes de entregar o jornal, antes de falar com a pessoa, antes de tudo a gente tem que orar. E aí ele fala em favor de todos os homens, amém? É para todos os homens. E depois ele especifica para reis e todos que se acham investidos de autoridade. Para que vivamos, irmãos queridos, uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Vida tranquila e mansa, irmãos, por quê? Para que nós possamos pregar o Evangelho, para que o Evangelho não fique amarrado. Sabe, irmãos, tem países onde se você, por exemplo, usar a prática de bater nas portas, a pessoa chama a polícia. E a polícia vem e te prende se você está perturbando a ordem pública, você está incomodando pessoas. Olha só. Olha só. Então, irmãos, nós temos que orar para que os governantes mantenham a permissão para que nós, como igreja, atuemos como igreja. Então, precisamos orar por eles. E não discutir, viu, irmãos, não ficar criticando. É uma coisa que o irmão Miguel falou uma vez, eu achei muito rico. É realmente triste quando a gente entra em discussão política, sabe? Cada um pode ter sua opinião, mas, irmãos, não fiquemos defendendo A ou B. O que importa para Deus é que a vontade dEle seja feita aqui na terra. Nós temos que orar por todos os governantes, independente se é do partido que você votou ou não. Nós temos que orar por todos os governantes para que tenhamos, irmãos, vida tranquila e mansa, para que o Evangelho não fique preso, para que nós tenhamos liberdade de falar da Bíblia para as pessoas, que nós possamos levar esse Evangelho adiante. Veja bem, o Paulo falou isso aqui, irmãos, quando ele estava já sob a perseguição de Nero. Nero, que foi um imperador extremamente cruel com os cristãos. Ele fez atrocidades com os cristãos. Tem gente que fala que isso não existe, mas existiu sim. Está lá em Roma. Tá? Então, até o local onde faziam as coisas, você pode ver. Então, ele fez coisas terríveis com os cristãos. Paulo orou por Nero. Paulo orou, irmãos. Então, falar mal de um governante não vai ajudar nada, não vai mudar em nada. Mas se nós orarmos, e se nós como igreja orarmos, a situação pode mudar, irmãos. Então vamos pensar nisso, vamos refletir nessa palavra, não vamos ficar aí discutindo política, vamos realmente estar mais preocupados com o reino de Deus aqui na terra, tá bom? Ó Senhor Jesus. E esse versículo também fala, queridos irmãos, com toda piedade e respeito. Piedade, nós já falamos bastante, né? É Deus expresso na carne. O Senhor Jesus era Deus era sendo expressado aqui na terra. E hoje a igreja também expressa Deus na sociedade, né? 1 Pedro 2,12, irmãos, olha que versículo rico aqui, ó. 1 Pedro 2,12 fala assim: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Olha só, mantendo exemplar o nosso procedimento no meio dos gentios. Para quê? Naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, porque nós somos criticados muitas vezes, né, irmão? Ser cristão hoje parece que é crime, né? Parece que o lado errado está certo, o lado certo está errado. O mistério da iniquidade está operando aí fora, irmãos. Mas não nos preocupemos com isso, nós temos a oração da igreja, amém? Mas eles, irmãos, observando-vos em vossas boas obras, em vossas boas obras, eles vão ver o nosso testemunho, tá certo? Não só por palavras, irmãos, por obras, pelo que nós fazemos, eles vão glorificar a Deus no dia da visitação. Então veja, o nosso testemunho, irmãos, fala alto. É a piedade sendo expressa na prática. As pessoas vão olhar para nós e vão falar, puxa, esse aí é diferente, essa daí é diferente. Também, né, é filha de Deus, né? É crente, né? É isso que nós queremos mesmo, irmãos, que as pessoas olhem para nós e vejam, puxa, ele é diferente, ele é crente.
ele é filho de Deus. Amém, é isso mesmo que eu quero, que possam ver Deus expresso através de mim. Não se preocupe, tá, irmão, tá, irmã, a gente é falho, não vamos falhar, mas vamos permanecer nesse processo, vamos permanecer buscando o Senhor, né? Estamos crescendo em vida, cada vez mais Deus vai ser visto através da nossa vida, do nosso viver. E 1 Tessalonicenses 1:5 também foi um versículo que nós digerimos bastante na conferência, aí, a conferência passada, né? 1 Tessalonicenses 1:5 fala assim, olha que rico, meus, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra. Quer dizer, o evangelho que Paulo pregava não era só palavras que ele falava, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Olha só, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então, irmãos, olha só, o que está falando aqui é o seguinte, mais do que simplesmente falar o Evangelho, Paulo vivia o Evangelho. Nas ações, nos atos de Paulo, você via Deus. Então, irmãos, nós também podemos pregar o Evangelho, não apenas em nosso falar, nós podemos pregar o Evangelho com as nossas ações. As pessoas vão ver nossos atos e vão glorificar a Deus, vão reconhecer, esse daí expressa Deus, né? Esse aí é filho de Deus, né? E com todo respeito, irmãos, ou seja, nós teremos um viver que nós nos posicionamos e as pessoas vão nos respeitar. Pode ser que as pessoas caçoem, tá certo? Pode ser que elas ridicularizem, não tem problema, nós ainda permanecemos firmes numa postura que inspira reverência, ou seja, eu sei a quem eu sirvo, eu sei em quem eu creio. Eu gostaria que você soubesse também. Eu gostaria que você conhecesse o Senhor que eu conheço e como Ele pode mudar a tua vida. Cara, você não sabe o que você está perdendo. Já falei isso para vocês, né, irmãos? Uma vez a pessoa falou assim, uma pessoa que me achava inteligente, não sei porquê, ela falava assim, você é tão inteligente e é crente. Ah, irmãos, minha resposta é, e você que é tão inteligente e não é crente, como que você consegue? Eu não entendo isso, entendeu? Então, irmãos, vamos ter um viver que expressa piedade, tá certo? Deus manifestado na carne e que gere essa reverência das pessoas, amém? Então, irmãos, por que tudo isso? Porque Deus, isso é aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual, versículo 4, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, irmãos, esse aqui é o desejo de Deus. Deus ama o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o tamanho do amor de Deus para com este mundo. Então, irmãos queridos, agora que nós temos essa revelação, a igreja tem um ministério de oração. Essa é o encargo dessa mensagem que eu queria desfrutar com vocês. O ministério de oração da igreja é o que move o braço de Deus. E, muito importante, aquilo que Deus quer fazer lá no céu já está feito. Mas nós temos que liberar o que está feito aqui no céu, nós temos que liberar aqui na terra, nós temos que fazer acontecer aqui na terra. E antes de tudo, irmãos, antes de sair fazendo alguma coisa, nós temos que orar. Para que essa vontade de Deus aqui na terra aconteça aqui, nós temos que fazer, sim, temos que fazer. Mas antes de tudo, orar. Orando, irmãos, a igreja conecta a terra com o céu. A igreja, irmãos, tem o poder de unir a terra ao céu. Tudo que a igreja amarrar aqui, todas as coisas negativas que a igreja amarra Satanás, amarra a pandemia, amarra a oposição, amarra as trevas, as potestades que impedem que o evangelho avance. Nós oramos como igreja, ministério da igreja de luta, nós amarramos. Lá no céu já está amarrado. Se nós liberarmos o evangelho, liberarmos a vida, liberarmos o evangelho completo para as pessoas, liberarmos o posso orar por você, as pessoas sendo salvas, irmãos, aqui no céu já aconteceu. Então, olha que ministério a igreja possui. Ele é poderoso e muito, muito importante. Senhor Jesus. Então, irmãos, já liberei aqui o encargo dessa comunhão que eu queria ter com vocês. Resumo com a seguinte frase. Antes de tudo, amados irmãos, oração.
precisamos exercer o ministério de oração da igreja. Sim, vamos orar pelas nossas coisas individuais, vamos orar pelas nossas necessidades, com súplicas até, com desespero, vamos orar com súplicas, suplicando a Deus. Vamos interceder por outros, vamos orar para ter comunhão com o Senhor, para adorá-lo como Deus, tá certo? E vamos também dar ações de graças por tudo que Ele tem feito por nós. Isso é um lado muito bom, lado individual, minha comunhão com Deus. Mas enquanto estivermos aí, enquanto igreja, nós temos um ministério de oração, irmãos, para fazer aqui na terra a vontade de Deus que já é feita lá no céu. Só vai acontecer a vontade de Deus aqui na terra só vai acontecer a vontade de Deus que já está feita lá no céu, ela só vai acontecer aqui na terra se a igreja orar. A obra mais importante de Deus a ser feita na terra, irmãos, essa frase que o irmão Ezra falou me tocou bastante, é a oração. Eu vou repetir. A obra mais importante de Deus a ser feita na terra hoje é a oração. Porque a oração é antes de tudo. Fazer as coisas? Faremos, mas antes nós temos que orar, e orar bastante. Ó Senhor Jesus, irmãos, a oração da igreja pode mudar o mundo e pode trazer o Senhor de volta. Amém? Senhor Jesus, abençoe a igreja em São Paulo. Faz de nós, Senhor, uma igreja que ora, uma igreja que intercede pelas pessoas, Senhor, uma igreja que realmente depende de Ti para tudo, Senhor, e que confia que a iniciativa vem de Ti em primeiro lugar, não vem de nós. Nós não queremos fazer uma obra sem primeiro ter orado ao Senhor. Nós não queremos fazer nada sem primeiro ter orado ao Senhor. Senhor, na verdade, antes de tudo, o que nós queremos é orar, confiar em Ti e crer no poder do Evangelho, no poder do Senhor, de fazer a Tua vontade aqui na terra, como ela é feita lá no céu. Senhor, abençoa o nosso irmão Pedro, abençoa o Ezra, abençoa o André, abençoa o Miguel. Senhor, abençoa os comportores, que eles possam continuar na linha de frente, pregando o Teu Evangelho, atraindo as pessoas para Ti, e que essas pessoas venham para as redes de cuidado, Senhor, sejam adequadamente cuidadas, permaneçam na vida da igreja, possam crescer em vida também. Ó Senhor Jesus, muito obrigado. Queremos ter a nossa vida individual de oração, Senhor, mais comunhão, mais adoração a Ti, mais ações de graça, intercessões e súplicas, Senhor, mas nós também queremos assumir o ministério como igreja. Aquilo que o Senhor deu, algo mais importante para nós hoje, é o ministério da oração, para que nós possamos realmente fazer aqui na terra a Tua vontade que já é feita no céu. Jesus é o Senhor. Amém. Amados irmãos, um aviso rápido, amanhã, graças a Deus, vamos retomar as reuniões presenciais, a reunião presencial, melhor dizendo, de domingo, partir do pão, lá no Butantã. Então, 9h30 a reunião. Nós temos ali uma restrição de lugares, tá certo? Por conta da pandemia. Todas as medidas de segurança serão observadas, tá? E amanhã, inclusive, o irmão Pedro vai estar conosco falando a palavra aqui diretamente para nós, né? Vai ser gravado e depois transmitido para todas as igrejas, mas nós temos o privilégio de pegar aí de primeira mão. Então, quem puder, né? E seguindo aí todos os requisitos de segurança, né? Frente à pandemia, né? Nós estaremos aqui reunidos amanhã. Jesus é o Senhor, que Deus abençoe a todos nós, irmãos, como igreja que ora. Amém? Amém.